Eu tô vendo um homem de trajes pretos, assim, com uma cartola preta, feliz. Um jovem. Parece que ele tem uma bengala, não sei assim, mas uma coisa meio de enfeite. Não é porque ele precisa daquilo, tá andando na rua. E parece que tem umas moças que passam por ele e sorriem pra ele. Ele vai andando num lugar, parece que tem um mar assim do lado. Uma rua. Deixa fluir. Ele é sorridente, ele caminha sozinho, sorridente. Ele cumprimenta as pessoas, moças, né, principalmente na rua. Ele continua andando, parece que tem uma moça que dá o braço para ele, eles andam juntos, os dois estão sorrindo, os dois são jovens. Deixa fluir. Estranho, estou com uma sensação estranha no corpo, como se meu corpo fosse muito gigante. E a pessoa que está comigo, a moça, minúscula, como se fosse uma coisa muito esquisita. Uma sensação de estar maior do que o espaço que eu estou ocupando, uma coisa muito estranha. Deixa fluir. Isso mesmo. Continua. Parece que ele quer entrar num lugar, não sei se é um restaurante, que é uma casa que é de pedra, é uma fachada assim, uma taberna, sei lá o que é. Ele entra com essa moça nesse lugar. E aí tem várias pessoas, parece um bar. A maioria homens, né, sentados nas mesas, assim, uma coisa meio rústica. Eles entram, os dois estão felizes, sentam numa mesa. Ele fala para ela sentar e ele vai até o balcão e deixa ela sentada numa mesa, na mesa, né? E ele vai ao balcão. Parece que ele conhece a pessoa do balcão que atende. Ele queria falar alguma coisa que não queria que a moça ouvisse. Pergunta alguma coisa por esse pessoa do balcão. Como se fosse se alguém tinha procurado ele. E esse homem fala que não. Ele volta e senta lá com a moça na mesa. Ele acende um cigarro. E parece que ele vê alguém passando na rua, na janela. Tinha uma janela do lado da mesa, assim, ele olha. E ele vê alguém passando, que eu não estou conseguindo ver o que era que passa. Ele vê e fica um pouco apreensivo, assim. E ele procura ver se essa pessoa entrou no bar também. Ele vê que essa pessoa foi lá no balcão também falar com o mesmo homem que ele tinha falado. Ele levanta, ele pede licença para a moça e levanta e vai lá no balcão. A moça fica olhando meio desconfiada, assim, não entende. Ele vai.
e encontra essa pessoa que tá lá. Pelo jeito ele conhece. É um outro homem. Parece que ele pergunta se trouxe dinheiro, alguma coisa com dinheiro. Eles trocam dinheiro, o homem dá um dinheiro para ele, me parece, ou ele dá para o homem, eu não sei muito bem. Parece que o homem dá um dinheiro para ele. E assim, a impressão que o homem do balcão parece que é meio cúmplice, parece que ele sabe o que tá vendo ali. Aí ele sai e volta pra mesa. A moça pergunta o que estava acontecendo. Ele fala que são negócios. Aí ele fala pra moça dar sua mão. Ela abre a mão assim, ele põe o dinheiro na mão dela. Aí ela fala, pra que isso? Ele com um cigarro na boca, ele dá um sorriso assim meio de lado pra ela. E fala que você sabe. Aí ela fala, não vou fazer isso. Ele fala, vai sim. E fecha a mão, o dinheiro na mão dela. Ela fica com um rosto assim de desespero, de tristeza, e ele não se importa assim. Ele fala pra ela, você vai fazer sim. Mas assim, não parece que ela se convenceu. Parece que ela quer alguma coisa com aborto. Qualquer coisa assim. Continua. Aí parece que ela começa a chorar, fica triste, né? Bastante triste. Aí eles saem desse bar. Ele leva ela pelo braço, sai do bar com ela meio... Parece que ele tá um pouco com raiva, assim, meio irritado. Ele sai com ela, segurando ela pelo braço. Aí chega lá fora e fala pra ela, você sabe muito bem que eu não quero essa criança. Ela fala, mas ela falou, eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso. Aí ele fala, eu não quero essa criança. Você vai fazer sim. Aí ela fala, mas eu posso criar essa criança sozinha. Ele fala, não ouse. Aí parece que ele leva ela num lugar, não sei, uma carruagem, parece uma carruagem, não sei. Coloca ela dentro e fala, amanhã você vai procurar o doutor, não sei o que. Você vai procurar o doutor. Ele fala um nome, mas eu não consigo ouvir. E você vai fazer. E ela vai chorando, assim, não fala nada. Parece que ela tem um pouco de medo dele. Não fala nada e vai embora nessa carroça. E ele
Assim, ele está determinado que ele quer, não quer ir, a criança não, é como se ele fosse um cara bonito, um cara que tivesse várias mulheres, vivesse dependendo dessa beleza dele, de atrair muitas mulheres. Ele não queria nada além disso, né? E essa moça era uma das mulheres que ele saía, né? Que ele tinha. Sim. Era uma moça bem jovem. E dá a impressão que ele tinha dinheiro, era um cara com dinheiro, ou sei se ele fazia negócios, mas a impressão que dá, né? Não sei. Aí ele vai andando, né, por essa rua, vai indo caminho ao contrário do que a carruagem foi com a moça. Vai subindo uma rua de pedregulho, de paralelepípedo, sei lá, pedra. E já tá ficando de noite, já tá escurecendo. E quando ele tá subindo essa rua, mais à frente, assim, dois homens abordam ele, assim, param na frente dele. Sim. Dois homens meio sinistros, assim, que ficam no caminho dele. Ele continua andando e parece que ele reconhece, né? Não é nada, nenhum estranho, assim, alguma coisa que tem a ver com ele mesmo, com os negócios dele, não sei. E eles ficam na frente dele e impedem que ele passe, que ele continue andando. Um deles fala onde está e faz um sinal com a mão, como se estivesse pedindo para ele entregar alguma coisa. Ele fala não tenho. E o cara fala, cadê o dinheiro? Ele fala, quando eu receber eu passo para vocês. Aí o cara fala, não tente me enganar, eu sei que você recebeu o dinheiro, cadê o dinheiro? Ele falou, eu já disse que quando eu receber eu passo para vocês, pode ficar tranquilo. E ele falou, não, eu vi você recebeu o dinheiro, cadê o dinheiro? Aí ele lembra que ele deu dinheiro para a moça e ele fica meio sem saber o que fazer, porque não tinha mais dinheiro, ele deu para a moça. Aí ele fala para eles que até o fim da semana que ele vai ter o dinheiro. O cara pega ele pelo pescoço e fala, não, eu quero o dinheiro agora. Ele fala, agora eu não tenho. Aí eles começam a virar ele de cabeça para baixo, né? Tirar pelo bolso, olhar nos bolsos, olhar em tudo, abrir e tirar a roupa dele para procurar onde está o dinheiro. E realmente não tinha nada com ele. Aí ele fala, o que você fez com o meu dinheiro? Ele fica quieto. Aí ele fala, eu tive que resolver um problema urgente. Mas até o final da semana eu arrumo mais dinheiro. Aí parece que eles aceitam, mas eles falam pra ele até o final da semana. Se você não arrumar o dinheiro, você morre. Aí
Ele continua andando e fica meio aflito, porque realmente ele não sabe como que ele vai conseguir dinheiro. Ele tem uns negócios meio escusos, assim, umas coisas, uma forma de ganhar dinheiro meio estranha e fazendo coisas, não sei o que que ele faz, algum crime, alguma coisa que eu não sei. Continua. Ele tem uma ideia, ele pensa em buscar o dinheiro que ele deu para a moça e dar um outro fim na história da moça. Ele fica imaginando ele pegando o dinheiro da moça e dando um jeito dela abortar com as próprias mãos dele mesmo. Ele fica imaginando, mas ele não sabe como fazer isso. Ele fica desesperado. Ele pensa em voltar lá onde a moça está e vai atrás, vai no lugar onde ela mora. Ele chama ela e fala pra ela que ele vai precisar daquele dinheiro que ele deu. Ela fica feliz porque ela pensa que ela não queria mesmo fazer o aborto. Ela vai lá buscar o dinheiro, devolve pra ele. Mas ele pega ela pelo braço e leva ela junto com ele. Ela fala, mas onde você vai me levar? Aí ele fala, vem comigo. Eu não sei onde que ele leva ela, mas assim, eu vejo uma cena dele tentando parece que ele pega umas agulhas, eu não sei o que que é, um negócio, parece agulha de tricô, não sei. E ele fala pra ela que que ela vai tentar pra ela tirar o nenê. E ela fala, não, mas eu não vou fazer isso, que é isso? E é um lugar escuro, parece que eles estão num mato, assim, num lugar escuro, e ele fala, não, você vai tirar. Ela fala, mas você tá louco, que é isso? Isso daí é perigoso, isso pode me matar. E ele fala, não, mas eu não quero, você não entendeu que eu não quero esse filho. Eu não posso ter esse filho. Aí ela fala, não, mas ninguém vai saber que é seu, eu vou ter sozinha. Ela fica desesperada. Fala, não, eu não vou. Não, Aí ele fala, quem me garante que depois você não vem me cobrar? Aí ela falou, não, eu não vou fazer isso, por favor, não faça isso que eu posso morrer também. Aí ele começa a apertar a barriga dela, dar soco na barriga dela, e começa a ficar doido, assim, querendo acabar com aquilo. E ela fala, não faz isso, por favor, não faz isso, por favor. Aí ela corre dali. E ele fica ali, ele não vai atrás. E ele fica meio assim, desesperado, e fala, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Fica ali meio, parece que ele cai ajoelhado no chão, assim, meio chorando, e ela vai embora, some. E ele pega o dinheiro e fica com aquele dinheiro lá e desesperado, ele fica meio que dividido. Porque ele tem que dar o dinheiro para essa pessoa, senão ele morre, e se ele não dá para ela vai ter o filho. Então ele não quer nenhuma coisa nenhuma, não quer nem morrer e nem ter esse filho. Na verdade eu não sei por que tanto desespero. É um desespero muito grande dela ter o filho, não sei porquê. E aí ele fica ali por um tempo. E aí ele tá com o dinheiro na mão e ele
né? Por um lado ele vê que ele vai poder pagar, né, a dívida lá com esses caras. Aí ele volta lá pra cidade e olha, procura os caras, passa pelo mesmo lugar onde eles estavam, mas ele não vê mais os caras, e ele fica com aquele dinheiro esperando. No dia, parece que amanhece, ele tá já na casa dele, na cama dele, alguma coisa assim, dormindo, e acorda com a roupa que ele tava, não tomou banho, nada. Ele vê que clareou o dia. Fica na cabeça dele, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, um pensamento assim. Ele pega, ele olha, pega o dinheiro na mão, fica olhando e chora, fica aflito, desesperado e fica olhando aquele dinheiro. Ele volta naquele bar, olha na janela assim, parece que procurando alguém, olha pra ver se tem alguém lá, entra. Aí ele vai fala com o homem lá do balcão de novo. Pergunta se alguém espera por ele, o homem aponta num lugar lá no fundo e os dois caras estavam sentados numa mesa lá. Aí ele vai até eles e joga o dinheiro na mesa. Aí um deles sorri, fica feliz, pega o dinheiro. Aí ele sai, vai embora. Ele sai, não sei, ele vai andando na rua, parece que ele sente algo assim que ele tá fazendo da vida dele, que não. Parece que a vida dele não. Ele sente assim uma coisa meio que não tem sentido. Ele lembra da moça que está grávida. De novo ele pensa, tem que fazer alguma coisa.
Parece que ele vai na rua, do outro lado da rua que ele tá, tem uma mureta, assim, que do outro lado desse muro é uma espécie de uma ladeira grande, assim, de areia, de pedrinha, e tem água, não sei se é um rio ou se é um mar, do lado de lá. Sim. E parece que ele vai nessa mureta e pula pra lá, pro outro lado. O que acontece? O que aconteceu com ele? Depois que ele pôs. Ele vai ali, não sei, ele desce nesse barranquinho aí de areia, de pedrinha, né? Vai escorregando até lá embaixo e ele senta na beira da água lá e fica numa tristeza ali. Ele fica imaginando se jogando ali naquela água. Ele tá sentindo desespero. Parece que ele se joga nessa água. O que acontece com ele quando ele se joga? O que aconteceu? Eu vejo umas pessoas vendo ele na água, boiando, com a cabeça virada para baixo. Sim. 2 homens correm para tirar ele da água. Sim. Ele já está desmaiado ali, não parece que ainda tem vida, mas... E os homens tiram ele da água, põem ele na beira e tentam reanimá-lo, mas... Eu vejo ele já olhando a cena lá de cima, Só que não parece que ele já morreu. É como se ele ainda estivesse vivo, mas ele já está lá em cima olhando. Os caras tentando fazer ele reviver. Continua. Vamos ver o que o espírito dele vai vendo. O que acontece. Nossa, vai se afastando, se afastando, se afastando cada vez mais longe. Conforme o corpo vai morrendo. Vamos ver onde que o espírito dele chega, onde que ele vai. Deixa eu fluir. Ele chega num lugar, parece tudo branco, tem uma pessoa de branco, o lugar é branco, é claro, e ele tá todo molhado com as roupas
molhadas. E ele tá sentado no chão, assim, assustado e olhando para essa pessoa que... A pessoa fala para ele bem-vindo. Isso. Deixe fluir. Aí ele fala onde que eu estou. Ele fala que é o seu novo lar. Ele não entende, ele não sabe. Ele está ainda pensando onde estão os caras que ele deu dinheiro e a moça com o bebê. Ele ainda está nessa... Não entendeu que ele está em outro lugar. Aí ele fala, onde está a Belly? E a pessoa fala para ele, calma, calma, você vai entender tudo. Fala, pede para ele descansar, que ele tem que descansar. Mas ele está muito agitado, assim, muito aflito, não está entendendo e... O lugar parece que é um lugar que tem... É como se fosse um quarto. Tem uma cama ali, um lugar tudo arrumadinho e... Só tem uma cama, tudo branco. E essa pessoa que fala com ele também tá de branco. Parece que ele tem uma... Como se fosse um elo, uma aura branca assim saindo dele, em volta dele. Como se fosse uns raios assim bem em volta. E ele assim dá uma sensação... assim, de acolhimento, assim, essa pessoa, esse que está falando com ele, sempre sorrindo, tranquilo. E ele aceita, né? Deitou na cama e, assim, meio todo molhado e fica aí, deita nessa cama. Sim. Deixe fluir, isso mesmo. Aos pouquinhos o que vai acontecendo aí no mundo espiritual, você vai compartilhando comigo. Aí ele acorda e ele tem essa pessoa tá do lado dele ainda, esse espírito, esse homem, sei lá, tá? E ele fica fazendo perguntas, querendo saber onde ele tá, quer saber onde está tudo, onde está o lugar que ele estava, o bar, a casa dele, tudo. E essa espírito, essa pessoa sorri para ele, acha graça assim das perguntas, tanta pergunta. Fala para ele, calma, você já vai saber. Aí ele começa a falar com ele, não sei se é nesse momento, mas ele começa a falar para ele, você veio para esse mundo, você se desligou da matéria de uma forma abrupta, você interrompeu sua vida na Terra. E depois que você morre, o seu corpo carnal morre, você vem para esse lugar. Esse lugar é que vem os espíritos. Ele começa a explicar para ele como que funciona. E ele fica assim, não entende nada, né? Fica
tentando entender o que ele está falando. E aí ele fala, mas eu morri? Como que eu estou vivo se eu morri? Ele falou, isso é o seu espírito. O seu corpo, a única coisa que morreu foi a sua carne, seu corpo carnal. Isso que você que está vendo agora, que tudo somos espíritos. É o que está dentro do seu corpo. Ele falou, o seu corpo, você usa ele só numa fase. E depois você vem para esse lugar. Aqui é a sua verdadeira casa. Aí ele olha em volta, começa a olhar tudo e acha muito estranho. Ele acha que o cara é doido, que ele foi parar num lugar de gente louca. E ele fala, e como que eu faço para voltar para minha casa e sair daqui? Aí as pessoas sorriem para ele e falam, mas você está na sua casa? Ele fala, não, minha casa é diferente, aqui não é minha casa. Ele fala, agora aqui é a sua casa. Aí aparece uma mulher, fala para ele, venha que eu vou te mostrar a sua nova casa. Leva ele para ver, então ele vê pessoas, crianças, velhos, gente, de tudo que é jeito, tudo assim, num lugar bonito, num lugar claro, com muita luz, com muito sol, assim, com verdes, flores. Então são pessoas todas felizes, uns colhendo flores, outros plantando, outros caminhando, conversando, e ele vê aquilo, ele fala, mas que lugar estranho, aqui parece um hospício, aqui é um hospital, estou num hospital de pessoas doidas, eu fiquei doido. E ela fala, não, aqui é o seu novo lar, você está num outro plano, aqui é um outro plano, um plano mais leve. Mas ele não entende que ele está nesse lugar. Nesse momento ele não entende. Deixe fluir. Continue. Aí ela fala assim, bom, eu vou levar você de volta, você vai dormir mais um pouco. Quando você dorme, você recebe alimento. Ela fala alimento para o seu espírito. Você dorme, cada vez que você desperta, você desperta mais forte e melhor. Ele fica olhando para a mulher, acha tudo muito estranho, mas ele não fala nada. E volta lá para aquele lugar, deita de novo naquela cama que ele estava. Aí ele acorda novamente e lembra da moça que está grávida, a tal de Belly, parece que ela chama Belly. E ele fica preocupado com a gravidez, né, que está andando. Ele queria saber quanto tempo fazia que ele estava ali. Ele pergunta quanto tempo já faz que eu estou. Ele queria saber a moça, já a gravidez vai indo, né? E aí esse pessoa que fica do lado dele diz para ele, isso não importa, o tempo não existe. Ele fala, como não? Vocês falam coisas muito estranhas para mim, né? Eu quero saber quanto tempo eu estou aqui, se já passaram, quantos meses já passaram. Eu tenho assuntos para resolver, eu não posso ficar preso aqui. Aí ele fala para ele, você não tem mais nenhum assunto para resolver, você só tem que se preocupar com você nesse momento, com a sua evolução, por isso você está aqui. Aí ele fica irritado, ele começa a pensar quanta babaqueira, quanta besteira, o que eu tenho que ficar fazendo aqui, eu tenho coisas para resolver. Aí ele fala, não, dorme mais um pouco. Mas eu já cansei de dormir, não sei o que ele fala, né? Mas eles têm muita paciência com ele. Mas assim, eu vejo, eu sinto que ele não tá entendendo nada. Não está absorvendo nada do que foi falado, nada.
Deixe fluir. Continue. Aí tem um dia que ele desperta e ele vai sozinho. Ele caminha até o lugar onde a moça tinha levado ele, que é perto ali. Que tá, ele fica observando as pessoas, todo mundo feliz, plantando, uns conversando e parecia que todo mundo tinha alguma atividade, cada um estava fazendo alguma coisa. Aí ele vai lá ver essas pessoas, vai perto, né? Ele sente vontade de ficar junto dessas pessoas para ver, sentir alguma coisa, o que elas estão felizes, está tudo tão harmonioso ali. Sim. Aí ele vai ali no meio, ele sente uma brisa, uma coisa que traz uma paz, uma sensação boa para ele. Bom. Isso. Deixe fluir. Ele começa a tocar as flores, as plantas, as folhas que tem ali como se fossem umas relvas, assim, ele vai tocando e quanto mais ele toca, mais ele vai sentindo uma coisa boa nele. Ele vai sentindo uma sensação boa que fazia tempo que ele não sentia. Ele começa a pensar que se ele ficasse nesse lugar, ninguém mais ia achar ele lá, as pessoas que cobram, os cobradores dele não iam achar, e que ele não ia nem ver essa criança, que a moça também não ia achar ele, que era um lugar que ele via que não tinha ninguém conhecido, ninguém que ele... parecia que ele estava num outro país, num outro lugar, né? Então ele achou que ali era um bom esconderijo para ele ficar. E ele ficava imaginando, pensando, mas como, nunca mais eu comi, eu nunca mais almocei, como que eu estou vivo, como que eu estou bem? Ele começa a se questionar coisas, assim, ele falou, nossa, mas eu não tomo banho, eu não tô, só durmo e acordo, cada vez eu estou melhor, como assim? Ele começa a se questionar e achar, querer entender, né? E vai perguntar para alguém o que está acontecendo, né? Que lugar é esse que eu tô? Por que eu não tenho mais necessidade de comer, de tomar banho? Eu não vejo mais as pessoas que eu via, não estou reconhecendo ninguém, nem o lugar, nem nada. Aí ele tem uma aula lá, a pessoa começa a explicar para ele que quando a pessoa morre, o espírito vai para esse lugar e que não existe a morte, que morte é uma ilusão, que o que morre é apenas o corpo e que a gente tem vários corpos durante milhares e milhares de anos, a gente vai e volta, né? Fica um tempo na Terra para poder evoluir, para poder sentir, para poder ter várias experiências com a carne, com dor, com coisas que só a carne pode ter. E isso vai criando uma evolução. E quanto mais a gente vai para a Terra e volta, o espírito vai ficando mais forte, vai tendo várias experiências de evolução. Ele acha aquilo muito estranho, porque ele nunca ouviu falar disso, ninguém nunca falou, o lugar onde ele frequentava, as pessoas que ele convivia, ninguém tinha conhecimento de nada disso. Ele achava que você vivia, morria e acabava, não tinha mais nada depois.
Mas ele fica feliz assim de ver que não existe a morte, ele fica muito feliz. E ele começa a ter um ânimo assim, então ele pensa, poxa, então quer dizer que eu não vou mais encontrar com aquela moça que vai ter um filho meu, não vou encontrar mais os meus devedores. Ele diz, não, isso tudo ficou ali na terra. Só que você tem dívidas, por causa de você criou dívidas para com você mesmo, com seu espírito, por coisas que você fez de errado. Você esteve na terra e algumas coisas que você fez não eram que, de acordo com o que você tinha se comprometido antes de ir para a terra. Ele falou, mas antes eu vivi antes em outro lugar? Ele falou, sim, você teve várias vidas antes dessa. Ele começa a ficar muito confuso. Mas ele vai aprendendo, essa pessoa que não sei se é um mentor, não sei quem, vai falando para ele como que é, como funciona. E ele pelo menos está mais aberto a ouvir, a entender, e já está sabendo onde ele está. E ao mesmo tempo ele está aliviado por não estar mais na terra, por não estar mais vivendo a situação que ele estava de desespero. Ele entende que ele se matou, que ele tirou a própria vida, e que isso não é uma coisa que ele vai ter que, um dia ele vai ter que, não sei, não é que ele vai ser cobrado, mas ele vai ter que entender, ele vai ter que ver que aquilo que ele não foi uma coisa boa para ele, para o espírito dele que ele fez. Em algum momento aquilo vai vir para ele de alguma forma. Ele fica nesse lugar, ele vai aprendendo um monte de coisa. Que eu vejo essa pessoa falando com ele. Sim, isso. Ver como ele vai aprendendo, como ele vai se sentindo. Ele vai se sentindo mais forte, melhor, mais seguro, mais tranquilo. Bom, isso. Deixa eu fluir. Ele quer saber da criança, né? A criança, o que foi que aconteceu com a criança, que se já nasceu. E essa pessoa fala para ele que a criança já nasceu há muitos anos. E que é um belo rapaz, um moço muito bom. E que já fazia muitos anos que tinha nascido. Aí ele fica, nossa, mas parece que faz só alguns dias que eu estou aqui. Ele falou, é por isso que nós falamos que o tempo não existe, o tempo é uma coisa subjetiva. Aqui, ele falou, aqui o tempo não existe, você não tem noção de tempo aqui. Ele começa a sentir um pouco de arrependimento das coisas que ele fez, né, da forma como ele morreu, das coisas que ele fez na vida que ele viveu. E principalmente por ele ter quisto, sei lá, matar a criança que era o filho dele. Ele fica lembrando dele tentando matar a criança com um soco, apertando a barriga da mulher, tentando com agulha. Ele fica imaginando aquilo, ele fica muito mal. Porque naquele momento ele não fazia mais sentido. Ele não querer a criança, ou querer matar a criança, ele não via mais sentido. Por que ele não queria? Por que ele queria fazer isso? Parece que a impressão da carne já estava sumindo, assim. Ele já não estava mais com os mesmos sentimentos, assim, de que ele estava. Ele pensava, poxa, mas que depois parece que tudo aquilo que era importante quando eu estava na Terra, parece que não é tudo tão bobo, tão sem importância, quando sai aquela sensação do corpo.
Ele fica com vontade de fazer alguma coisa útil, de trabalhar, ele fica tentando compensar os erros dele, então ele quer trabalhar, fazer alguma coisa nesse plano que ele está, se ele puder ajudar ou fazer alguma coisa para ele passar o tempo dele com alguma coisa útil. E eles sugerem a ele para ler, para ele ir na biblioteca que tinha lá e ler para ele entender como funciona o mundo espiritual, tudo que ele nunca ouviu falar, não conhecia. E sugere a ele para ler os livros que tinham ali na biblioteca deles. Ele vai, fica lá, ele lê bastante, fica muito tempo lendo. Vários livros ele lê. Mas ele vai entendendo, aprendendo aí no mundo espiritual, como ele vai ficando. É tipo isso. Ele fica com um ânimo muito grande, com uma vontade louca de aprender mais, de ler, ele quer ler muito, ele quer aprender, ele vê que a vida é muito mais do que ele imaginava, que as coisas que ele fez, de alguma forma ele vai ficar na cabeça dele, de alguma forma vai fazer com que ele se arrependa. E ele sente muito assim arrependimento de coisas que ele fez, e ele começa a perceber um pouco mais o que é certo. Antes ele não percebia o que era certo, o que era errado, ele simplesmente agia conforme os interesses dele, ele não pensava, não tinha isso, ele não era uma pessoa ignorante nesse sentido, assim, não tinha nenhum conhecimento nem do que era ruim, que era o bem, que era o mal. Era uma pessoa como se fosse um inocente, assim, total. E ele estava começando agora a se inteirar e ver, a analisar o que ele fez que era muito mal, o que não era, o que ele estava prejudicando outras pessoas. Então ele estava sentindo muito remorso, ele estava com sentimentos muito ruins a respeito de coisas que antes ele não sentia, ele não tinha remorso, ele não tinha... Ele só sentia assim desespero por coisas que iam fazer mal a ele, ou alguma coisa que ele não queria, que se frustrou, não queria que acontecesse, ou pessoas que fizeram coisas contra o que ele queria. Ele só tinha esse tipo de sentimento, ele nunca tinha sentimento de remorso, ele nunca tinha tido, ele começou a sentir pela primeira vez remorso, culpa, arrependimento, coisas que ele fez que ele viu que não eram bom para outras pessoas. Ele estava começando a ter esse tipo de visão, de sentimento. E ele foi estudando, foi vendo como o que acarretava nas consequências das coisas, né? Aquela coisa da lei da causa e efeito, ele começou a perceber tudo isso. Ele foi assim, ele começou a rezar muito, e principalmente pelo filho dele. Pedir perdão pro filho, por esse espírito, né, que ele não queria permitir que fosse nascesse, né, que fosse para a Terra, e ele pedia muito perdão. Pedia perdão também para ela, né, que para a mãe.
Um dia um desses mentores chama ele e fala pra ele que vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E ele vai. Sim. Quando ele vê a moça que estava grávida, tá lá também já mais velha. Sim. E ele reconhece ela e ele abraça ela e fala: poxa, desculpa, quero pedir perdão pra você pelo que eu fiz. Ela parece que não tá ofendida, não tá com raiva nem nada. Ela abraça ele e fala pra ele: nosso filho é um rapaz muito especial. E ele chora muito, né? E ele só fala perdão, perdão, perdão. Ele fala: eu tenho rezado muito por vocês, por ele também. Ela fala: ele tá muito bem, é um rapaz especial, ele já tem a família dele, ele já tem filhos. E ele só chora, chora, chora e fica imaginando o que ele... Tudo isso, não, se ele tivesse conseguido matar essa criança, não, nada disso teria acontecido. Ele não teria tido os filhos dele, não teria outra família, nada. Ele teria impedido tudo isso de acontecer. E ele fica cada vez mais arrependido, que ele pensa que ele podia ter feito isso, né? Mas a moça, essa pessoa, essa mulher, é uma mulher serena, assim, ela não tem raiva dele, nada, não tem rancor nenhum. Ela ajuda ele a ficar melhor, a se sentir menos culpado. E parece que ela tem uma evolução um pouco mais evoluída que ele, né? Não é tão assim primitiva nesse sentido, né? E assim, que eu vejo que ele sentia, os sentimentos que ele tinha na época que ele estava na carne, né, na terra, ele tinha umas coisas assim que importava para ele, era a beleza física, era ele ter várias mulheres, ele poder usufruir de benefícios, só de prazeres, e conseguir dinheiro de forma escusa, e tudo isso para ele. Aí agora ele estava tendo outros sentimentos, né? Ele estava vendo umas coisas, sentimentos mais grandiosos, assim. Ele sentia prazer em ver a alegria da outra pessoa, de ver que ela estava bem, de poder ler e começar a cada vez se conhecer melhor o mundo espiritual. Ele estava com outros tipos de alegria, que o que ele tinha antes era tudo... Devia que naquele lugar que ele estava, por exemplo, aquilo tudo não fazia nenhum sentido e também não dava nem mais prazer. Era tudo ilusão. Parece que eles seguem assim. Não sei se tem mais alguma coisa. Não vejo mais assim nada diferente. Vamos ver então os seus mentores espirituais queiram te transmitir alguma orientação espiritual, alguma recomendação espiritual para a sua vida de agora, aproveitando esse momento do teu espírito no mundo espiritual, desse bem-estar, essa luz, essa energia, essa consciência. Vamos ver
Caso não venha, aproveite esse momento, relaxe, antes da gente encerrar. Eu ouço uma frase assim: se preocupe mais com o espírito e menos com a carne. O corpo físico, ele é breve e logo ele acaba. O espírito não. Dê menos importância ao material, dê menos importância ao corpo. E fala, por último, fala uma frase assim, tipo, não tenha vergonha de envelhecer.